Voltamos com TV Casa Cor ao vivo e agora com vocês, Fernando Piva, nosso designer de interiores predileto do nosso coração. Imagina, que delícia, uma delícia ter vocês aqui. Não, a gente se conheceu, acho que foi em 2006, 2007, não é? Foi por aí, quando nasceu casa.com.br. Quando nasceu casa.com, exato. E aí você era o decorador que respondia as Exatamente. questões. A gente tinha a sessão Pergunte ao Decorador, que era para durar 3 meses, durou 3 anos e meio. E foi uma delícia durante esse período, foi super gostoso. E, enfim, a parceria com antes até de ser longa, né? Porque tem um tempo longo de carreira, né? Enfim. De Casa Cor, essa é que número de edição? Eu acho que a 16ª, se não me engano. A minha primeira foi em 97, 1997. Então, tem uma longa jornada aí dentro do grupo, do evento. E eu costumo dizer que eu tenho uma carreira, né, muito ligada ao evento, porque todo o meu desenvolvimento de um grande período foi junto com Casa Cor, né? Então, até o reconhecimento, a mídia me conhecendo, o público me conhecendo, as pessoas. Então, tem um casamento longo aí. Tem um casamento longo. Eu me lembro que quando a gente procurou por você para ser o profissional que responderia as dúvidas no Pergunte ao Decorador, seu nome foi citado na ocasião pelo seu jeito didático de explicar, pelo seu carinho, que você tinha, o carinho que você tinha pelas pessoas com quem você conversava, sua elegância e pelo seu jeito didático. Você nunca foi professor? Nunca fui, na verdade, já fiz algumas palestras, na verdade várias. Eu não tenho... agora é até interessante você falando isso. Eu sempre fui meio CDF, assim, em colégio, e eu tinha muita gente que queria vir estudar comigo, porque entendia muito a maneira que eu explicava. Eu acho que também, quando você explica, você aprende. É muito legal. E eu acho que quando você quer mostrar o seu trabalho, principalmente no que você está falando, são provavelmente com os repórteres, né, que trabalhavam não só no site, como Casa Cláudia, arquitetura e tal, eu sempre quis demonstrar o que eu tinha feito, o porquê, porque tudo existe um motivo, né? Eu costumo dizer assim, eu não tenho um projeto que eu jogo as coisas lá e acabou, né? Existe uma razão para que cada coisa aconteça, existe um planejamento, existe um projeto, uma planta, enfim. Então, desta maneira, eu sempre gostava de explicar o porquê de cada coisa. Então, pode ser que por isso meu nome tenha sido ventilado naquele momento. Então hoje é o dia de você nos explicar esse estúdio que você traz aqui, 89 metros quadrados, tamanho de um apartamento em São Paulo. O tamanho de um apartamento são 89 metros, a denominação dele é um estúdio plural, que é muito difícil, né, Marcinha, a gente dar um nome para o espaço. Porque você fala assim, putz, o que eu vou fazer? Vou fazer o estúdio da jornalista, o apartamento da jornalista. Eu falei assim, eu não quis rotular esse ano. Eu acho que a gente está num momento que está muito chato, né? Todo mundo rotula demais, e eu acho que a vida é plural, a vida é diversa. Então eu quero esse espaço, que as pessoas entrem e se enxerguem aqui. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser um casal. Enfim, óbvio que ele não foi criado para um perfil família com filhos, né? Ele não tem, porque ele é todo aberto, ele não tem esse conceito, essa dinâmica. Mas o resto pode ser uma jornalista, pode ser uma advogada, pode ser alguém que trabalha com moda, pode ser alguém do mercado financeiro. Enfim, eu quis deixar solto, né? Se isso daqui fosse de fato um apartamento, nós teríamos aqui todas as paredes derrubadas e só a área do banheiro reservado. Exatamente. Isso no seu dia a dia de projetos é uma coisa comum ou pouco comum? É uma coisa que acontece também. Eu costumo dizer assim, no escritório a gente tem projetos super diversos, né? Assim, depende muito do perfil do morador, do perfil da família. Então, eu acho que a primeira coisa é o cliente que chega, ele tem que se enxergar dentro, né, do projeto e tal. Então, se ele tem esse perfil de ser totalmente aberto, de ter os espaços integrados, é super viável. Então, eu já fiz projetos assim, como já fiz projetos mais compartimentados. Até a minha última participação, que foi em 2015, eu tinha também um apartamento completo, ele era todo compartimentado. E até por isso eu quis fazer esse ano uma coisa 100% aberta, vamos dizer, né, só com esse elemento que é o banheiro.
que também tem uma coisa interessante de arquitetura, ele cria um volume, ele não vai até o teto, ele tem um revestimento frio por dentro e um revestimento quente por fora, que também a gente brinca um pouco com texturas, com o calor, enfim, acho que dá um resultado assim bastante interessante, mas assim, é factível. O que você tem aqui é factível, você pode colocar dentro de uma situação de um morador real tranquilamente. Vamos falar então um pouco desse envelopamento. Você estava falando dessa caixa central, sobre a qual a gente vai falar mais, mas vamos falar do envelopamento. Quer dizer, quando você encontra esse espaço, ele já está assim, sem paredes, ele não derrubou nenhuma parede, já era tudo assim. E o que você fez foi criar um segundo plano com esse lambri. Na verdade é o seguinte, também tudo começou com a escolha do piso. Como eu tenho um piso frio, né, que ele é um piso super bacana, que é um porcelanato que imita um granilite, que dá uma releitura, que dá um ar vintage também, que é bem interessante. Eu quis fazer esses lambris que são num padrão amadeirado, porque ele também esquenta. Colocar uma iluminação indireta, que eu acho que dá uma coisa gostosa também. E dessa maneira, te deixa um espaço assim mais cozy, mais aconchegante, te dá uma sensação um pouco mais de ninho do que se você tivesse uma parede simplesmente pura e pintada, sem nada. Da mesma maneira, saindo desses lambris, eu tenho uma única cor, né, que ela está tanto nas paredes quanto no teto. Você vê que realmente você usou uma palavra ótima, eu envelopei o espaço, seja com lambri ou seja com essa pintura, que é uma textura. Na verdade, não é uma textura, é um efeito, né? É um efeito da Coral, que chama Velvet, num cinza claro, que dá uma sensação assim também muito gostosa e um resultado um pouco inusitado para a grande maioria, porque eu pintei as paredes e o teto da mesma cor. Porque normalmente você tem teto branco e parede branca, é uma coisa que é comum. Mas você ter paredes e tetos de uma outra cor, 100%, né, usando a mesma coisa e deixando tudo num único elemento, assim, não é tão comum. E eu fui muito trabalhando nessa gama. Você vai ver que, por exemplo, a cozinha, que eu tenho basicamente as mesmas cores, você vê que eu tenho uma coisa assim muito calma. Eu quis fazer uma coisa calma em termos de cor, né, assim, para que também eu acho que descansa a sua vista, deixa mais agradável. Em contraponto, eu tenho um tapete verde escuro, eu tenho essa caixa do banheiro que é revestida em nubuque, num tom mais de camelo, um pouco mais alaranjado, e também faz com que eu possa ressaltar as obras de arte, né, porque aí elas crescem, né, que eu tenho coisas super interessantes e importantes aqui, então acho que isso também faz com que eu tenha uma tela, né, em branco mais ou menos, que isso valoriza bastante o entorno e também eu acho que as pessoas que estão aqui dentro também aparecem mais, né? Eu acho que isso, aí você imagina os teus convidados, todo mundo aqui, acho que também dá, digo assim, a cor quem vai dar é o morador. Tem uma coisa interessante, tenho certeza que você vai se lembrar, que uma das perguntas muito frequentes de internautas era como fazer arranjo de quadros. Era muito comum. Sim. Tinha uma regra que eu acho que foi você que me ensinou, da altura dos olhos, de alinhamento de base e tal. Bom, aqui a gente começa a ver, se já está com o olhar treinado, começa a ver outras maneiras de usar as obras de arte e aí principalmente os quadros. Aquele, por exemplo, perspassa o lambri. Exatamente. E eu costumo dizer, eu uso uma palavra assim, eu não sou uma pessoa muito cartesiana para quadros, para colocação. Então, por exemplo, essa foto, que é uma foto linda do Claudio Edinger, né, ela inclusive que retrata o Empire State Nova York, ela é maior, quer dizer, eu quis que ela realmente ficasse acima do lambri, que eu acho que ela cresce, ela valoriza, né, e fica bastante interessante. Da mesma maneira, eu tenho uma outra foto da janela do avião de Paris, que ela está mais baixa, né, que é do Jason Patterson, que é um cara de Chicago assim, super legal. E então você tem ela aqui um pouco mais baixa. Nessa composição ainda, eu tenho uma escultura da Nazaré Pacheco, né, essas gotas, que inclusive ela fez uma instalação dessas na Pinacoteca de São Paulo, né? Então é super legal ter o trabalho dela aqui junto também.
Então já tem uma coisa mais orgânica, né? Então fluida, que é muito legal, que termina num quadro, numa foto da Bettina Samaia, que é tem um efeito tridimensional, que são os recortes, que vai mostrando o tempo, né, do tempo passado para o tempo presente. E que também, se você olhar, ela está um pouquinho mais baixa, mas ao mesmo tempo você consegue enxergar tudo bem, bastante, e eu acho que às vezes te atrai o olhar. Você colocar um quadro de uma maneira diferente, puxa o olhar, atrai uma curiosidade, que isso é muito legal também. Depois você tem uma coleção de quadros que estão aqui atrás, que aí ajudam na composição da tua área de trabalho, aí tudo alinhado. Sim, aqui é uma série do Hércules Barsotti, que é uma série completa, com as 10 gravuras dele, que isso é uma coisa difícil, assim, de ter a série completa, e que você percebe, né, que ela está toda linear, meio que certinha, aí eu tenho uma prateleirinha, então subo com uma, e depois ela vira, né, e desce. Então isso também te traz um ritmo diferente, né, te cria uma sensação diferente, e essa curiosidade também, porque te atrai o olhar, porque ela não está de uma maneira óbvia, né, e ela acaba acolhendo assim toda essa área de trabalho, a área do bar, e cria-se um fundo para essa para a grande sala, que a sala é o espaço principal do ambiente, né, do estúdio. Tem uma coisa, quer colocar mais... Coloca tudo numa plaquinha para mim, por favor. Uma coisa interessante aqui. Imagina o seguinte, as pessoas têm medo de usar quadros porque não querem furar as paredes. Uhum. Aí elas vêm aqui, putz, ele colocou no MDF, olha a Wanda Clabin. Wanda Clabin, meu Deus! Não é? Não é o máximo? Vocês conhecem quem? Viu, Barsotti? Vocês conhecem a Wanda Clabin? Deixa eu já apresentar oficialmente, então. A Wanda Clabin é uma super curadora. Márcia, prazer estar com você mais uma vez. O prazer é todo meu. Casa cores, né? Há Se é várias, possível ter sim. plural, são muitas edições e todas bem-sucedidas. E né? se tem um presente que Casa Cor me deu, foi conhecer você. A Wanda, vocês vão se lembrar, eu já falei o nome dela várias vezes, porque ela é uma das curadoras que ajuda muitos dos profissionais colaboradores. Teatros para Casa Cor, eu vou participar de novo no Rio. Vai ter uma dos aposentos, vai ser a Casa do Colecionador. E vou trabalhar com a Gisele Taranto, como eu faço todos os anos, colaborando e pensando no espaço, conjuntamente com as obras de arte. Aliás, parabéns, Fernanda, adorei conhecer o seu trabalho. Bom, muito obrigado. E a colocação das obras de arte também, né? Maravilhoso. Dizer que seja de uma maneira um pouco menos óbvia. Eu gosto de fugir um pouco do certinho, principalmente num evento como Casa Cor, que eu acho que também você precisa fugir um pouco da mesmice. Eu sempre costumo dizer, como um grande desfile de moda, que não deixa de ser né? Eu falo assim, de repente tem uma noiva, a última entrada é a noiva que ela aparece de maiô. Ninguém vai ter a noiva de maiô, mas atrai uma coisa diferente. Óbvio que não é isso aqui, mas se você precisa de elementos que tragam reflexões diferentes, olhares diferentes né, e que atiçem, aguçem a curiosidade das pessoas, você não fica sem graça. Me surpreenda sempre, Exatamente. né? É que tem que surpreender. Essa é a intenção. Muito bom. Muito obrigada. Você, Márcia, e vamos Um beijo estar no de Rio, novo. na edição carioca. Sim, né? estarei lá no Rio. Parabéns Lá pela nos São Paulista. Todos colaboraram. É grande a Casa Cor, né? É grande. São vários arquitetos, é bastante interessante a diversidade que a gente encontra de estilos, a pluralidade, Pluralidade. Falar agora, a pluralidade. Muito bacana. A Wanda que faz parte do nosso júri do prêmio, não é? Pelo Estadão. Muito bem. Fazendo categoria arte. Muito bom, muito bom. Maravilhoso. Muito obrigada, Wanda. Maravilhoso. Se tivesse... Muito obrigada. A Wanda, a gente sempre fala dela quando... É uma das coisas que é uma das perguntas que eu sempre faço. Se o designer de interiores ou se o arquiteto gosta de arte, como faz essa pesquisa? Você é um cara que é um colecionador, é um cara que frequenta galerias? Sim. Eu comecei assim, eu sempre gostei. Eu comecei, até Casa Cor me ajudou nisso também, porque faz com que a gente tenha que buscar coisas e tal. E eu tive uma sorte assim de conhecer a Mônica Filgueiras, que me ajudou muito nessa parte, me emprestou muita coisa. E eu tenho algumas coisas bem interessantes e bem bacanas que eu comprei por conta dela, por conta de Casa Cor, coisas que ela me cedeu e que eu acabei comprando depois. Então eu comecei uma boa coleção com ela. Eu gosto sempre, todas as edições de SP Arte, essas coisas eu estou sempre presente e já comprei algumas coisas também. Acho que
Que você vai fazendo e tem que ser algo que te emocione, independente, você falou assim, mais arte, coisa cara, não interessa. Você pode ter uma coisa cara, você pode ter uma coisa barata, o importante é que te emocione, que fale ao seu coração. Esse aqui é o principal. Muito bem, bom, aí, com a Wanda por perto, tenho até vergonha de fazer uma pergunta que eu ia fazer, era tão prosaica, era sobre isso, sobre as pessoas que não vou furar minha parede. Aí você aqui usou um MDF e tem um quadro. Então, se aqui tem algum truque de instalação. Não tem truque nenhum, são todas furadas mesmo. O que tem um truque, na verdade, é que existe uma fita dupla face embaixo para que isso fique reto. Porque eu acho que quando você tem uma composição dessa extremamente alinhada, se você não toma um cuidado de ter uma fixação embaixo também, porque esses quadros, na verdade, eles têm só a fixação por um ponto central no topo, então se não tiver alguma coisa embaixo, fica muito feio, porque vai ficar aquela coisa toda desordenada. E aí a pessoa que vem na sua casa e tem toque fica maluca, porque quer... meu Deus, tá torto. Tipo às vezes eu saio arrumando as coisas, né? Porque parece que puxa teu olhar, né? Você fica olhando aquele quadro torto, você só não consegue nem conversar com a pessoa, né? E aí isso aqui ficou muito gostoso também, esse canto, né? E aconchegante e tal. Você que tem o bar, tem a área de trabalho, você tem uma outra área que você pode também puxar essas banquetas e sentar, pode levar para a sala ou não. Tem uma biblioteca, né, para colocar suas coisas também. Você fez um uso interessante aqui dos ventiladores. Exatamente. E esses dois ventiladores que são incríveis, primeiro que são lindos, né, que são da Gerbar. A história é até muito interessante, que a dona, quando ela veio me entregar, ela customizou. A Cláudia foi um encanto, porque eu pedi para ela, eu quero as pás de madeira com a cor X, e ela fez exatamente como eu queria. Esses ventiladores são uns clássicos, assim, eu costumo dizer o ventilador antigo de padaria, tal, que é muito legal. E ela contou a história, né, que vem da família dela, que o fundador ele era um piloto, então isso é baseado no motor de um avião, quase que do Eletra, não sei se era exatamente do Eletra ou não, mas eu acho que ele tem uma beleza, ele tem uma poesia no desenho dele que eu acho linda, e eles casaram super bem, além do que ele dá um efeito bonito, né, dessa hélice girando, é gostosa. Então ele está agora ele está no mínimo, que já ventila bastante e te dá um silêncio gostoso, não tem aquele barulhão, etc. Então é muito legal. Eu fiquei extremamente, sabe quando você vai compondo e as coisas vão dando certo? E foi muito, muito legal. É um ponto de destaque, assim, que as pessoas olham muito, perguntam muito. Acho que também por ser fora do usual, né? Que hoje em dia todo mundo tem mais ar-condicionado e tal, e aqui acho que você tem isso que sai um pouco do óbvio. Mas depois eu vou querer ver desligado, então, se é paia de madeira? Paia de madeira. Depois vocês desligam para eu ver, aí ele pede para ele desligar, para a gente olhar. A gente foi dando a volta por aqui, chegou até a área do quarto, que é essa área antes da gente ir para a cozinha. Então vem para o lado de cá, que tem mais um ventilador. Esse também. Um ventilador de pé, que é, né, ele é portátil, você pode levar para qualquer lugar, tem várias velocidades, e que também te dá essa sensação legal, assim, do movimento e tal. Aqui também você trabalhou com a luz indireta, né, Fernando? Também com a luz indireta. O quarto ele é um pouquinho mais escuro, ele é mais íntimo, né? Tem um clima mais intimista, na verdade. Então eu tenho um lambri, assim, meia parede, todo ripado, que dá um efeito interessante, com essa luz também indireta, como eu usei na sala. Os móveis são todos, aqui a cama e o criado mudo são em sucupira, a cama com uma palhinha que também te dá um ar vintage, uma coisa gostosa, uma cama moderna, mas com uma inspiração também do passado, né? O criado mudo que você vê à frente da gaveta revestido em palha também, que eu acho que essas texturas também vão deixando sempre o espaço mais gostoso, né? E para completar, assim, na parede do fundo tem um espelho dividido em 3 partes, que ele é um pouquinho solto da parede, que aqui tem um truque, porque ele é um espelho normal, cristal, mas ele foi colocado uma película levemente azulada, que tira aquele brilho prata do espelho, aquela coisa super clara. Deixa o espelho um pouquinho mais menos agressivo menos vibrante, vamos dizer assim, né? E dá um ar, ele também não chega a ser um espelho bronze, é um espelho fumê, e que dá um ar assim bem gostoso. E para completar, eu tenho um jardim interno, né? Que se fosse um apartamento poderia ser a janela do quarto,
mas aqui no caso, isso aqui, eu criei uma ilusão, obviamente, que daria para ser feito, porque você pode ter plantas que convivam bem dentro de casa. Como só tem uma única entrada, tem uma única entrada de luz, né? Dessa maneira eu consigo ter uma coisa gostosa. Então por isso até que eu deixei essa persiana aqui, que você poderia regular a intensidade. Aqui uma persiana também, olha, em bambu, que é muito legal, porque também te dá um clima nessa coisa do natural, e que essa janela se repete na cozinha. Então, e nesse meio do caminho eu fiz a área da pia e a área do armário. Então, quando você está aqui, você olha esse ambiente aqui, fica super gostoso. Você tem uma transição, né? Criou um nicho para essa área assim, de armário, que é todo em vidro. E aqui a pia, que é uma cuba da Deca, né, numa cor especial que eles fizeram aqui para a gente, que é um preto, com os metais pretos, que eu acho super chique. E o resto foi feita também no mesmo porcelanato do piso, esculpida com um trabalho assim de meia esquadria, ou seja, a gente tem um trabalho realmente de uma artesaria, né, de uma coisa assim bastante sofisticada, mesmo num material, às vezes você fala assim, uma cuba não é de mármore, tal. A gente pode ter um trabalho assim extremamente sofisticado num material industrializado, né, que é o caso aqui, que eu revesti a parede também. Você vê que eu fiz, ao invés de eu optar pelo gabinete, eu tenho um nicho iluminado também no mesmo material, que é o material que acaba revestindo a parte interna do banheiro, que é aquilo que nós tínhamos falado inicialmente, né, de ter o banheiro na parte externa, esse notebook, que é super gostoso, que acho que depois até a gente pode mostrar mais pela sala de novo, e internamente o banheiro todo revestido, piso e parede no mesmo material, que eu acho que também você unifica, louças em metais pretos. Aqui tem uma coisa divertida, que é o espelho no teto, que é factível também. Eu acho que seria mais factível para um lavabo, não para um banheiro convencional. Aí a gente está na casa cor, um pouco de show-off também vale, combina. E dentro, acho que buscando as nossas referências de viagens, de coisas que a gente veio de hotel, eu fiz esse box, né? Eu pus o box também com uma persiana para a área, né? Você está dentro do box, mas eu tenho uma persiana aqui para a área externa. Então eu posso ter esse box integrado, de uma certa forma, ao closet, a pia, como também, se a pessoa quiser tomar um banho com privacidade, ela fecha a persiana e tudo bem. Na persiana que repete o mesmo material que eu tenho, né, nessa daqui, porque aí eu tenho uma unidade que eu também acho que é importante. E aqui a gente volta nessa janela de novo, né, que está aqui na cozinha, que é o que a gente vai falar agora. E uma coisa que ficou, não sei se a câmera pega, mas que a parede do fundo foi colocada uma cerâmica artesanal. Você vê que o recorte dela, ela não é perfeita, ela é assim, né, e que num tom de um verde celadon, de um verde chá, que é um tom assim bastante agradável, que dá acho que uma amarrada super boa com esse verde da vegetação, te descansa o olho também, te dá uma profundidade, dá uma calma, né, uma calmaria que é muito gostoso também. Tem perguntas sobre o material. O Aldaíris, por exemplo, que é de Pernambuco, ele pergunta, é uma tendência a volta desses revestimentos como o granilite, né, numa releitura? Sim, eu acho que sim. Tem bastante... temos vários materiais hoje em dia no mercado com essa pegada, vamos dizer assim, e eu acho que veio para ficar, né? E tem uma vantagem, que é muito mais fácil de ser aplicado do que um granilite tradicional, que é lindo, mas é extremamente trabalhoso. E, inclusive, quando você tem uma área muito pequena, normalmente se incorre numa metragem mínima, então você tem uma dificuldade maior. E aqui, numa situação dessa, permite que eu faça piso, parede, a bancada. Então, mas eu acho que tem uma tendência do mercado, sim. Tem uma pergunta da Vivi Bernardes. Por que você escolheu colocar ventiladores no projeto? Ótimo, porque a gente estava falando sobre ventiladores. Eu quero ventilador apagado. Cadê o moço para apagar, para eu ver o ventilador da Gerbária? Eu quero mandar um beijo para a Cláudia Espina. Não, porque eu poderia ter também colocado ar-condicionado, etc. Eu quis colocar por conta desse ar vintage, né? E também porque eu acho o ventilador super bonito, eu acho gostoso. Então, eu, ao mesmo tempo, queria que o ambiente tivesse refrescado e tal. Então, o ventilador cumpre super essa função. Agora
O Denis vai mostrando, ela conseguiu, que aí desligou para a gente ver as pás de madeira, então, do ventilador. O Denis está mostrando ali. A gente falou muito sobre esse ar vintage, mas agora eu queria falar sobre tecnologia. Você aqui fez uma super cozinha e usou os equipamentos do nosso parceiro de tecnologia, que é a LG, que tem trazido aí, entre outras coisas, inteligência artificial para dentro do morar. Então, queria que você me mostrasse mais ou menos como você pensou o layout dessa cozinha e esse conjunto de equipamentos que foram utilizados aqui. Aqui é o seguinte, eu sempre costumo dizer que a cozinha é o coração da casa, e numa situação dessa, de um ambiente totalmente integrado, eu quis ter a cozinha e a sala de jantar unidos, né? Então eu tenho uma coisa única onde eu tenho uma ilha, né? Que aqui eu tenho uma bancada que é toda sintética e tal, com a mesa que é no mesmo material que eu tenho no Lambri, unificando as coisas, né? Com as cadeiras em couro também, assim eu tenho muito couro, camurça, esses elementos assim mais naturais. E, ou seja, a pessoa está aqui cozinhando, ao mesmo tempo ela já tem aqui os amigos e tal, né? Acho que você tem uma comunhão acontecendo aqui. Aqui nós temos um cooktop, né? Assim, a linha que eu tenho aqui da LG é a linha Studio. É uma linha completa e eu tenho com eles aqui a geladeira, o cooktop, a máquina de lavar louça, forno e forno de micro-ondas. Aqui todos os aparelhos são inox. Trazendo comida ali pra gente, eu não estou entendendo nada, mas Tudo. é pra gente comer? Oh, que bom. Regime. Vamos quebrar esse regime hoje. O café com a Marcinha já. Então, assim, eu acho que, como eu estava te falando, é o coração da casa. E tem essa linha que eu acho que ela se encaixa super bem, porque eu acho que num apartamento moderno desse tudo, ela precisa ser inox. Então, eu tenho uma funcionalidade. Você vê que eu tenho aqui a parte do fogão, aqui eu tenho o micro-ondas e o forno, quer dizer, numa torre que te facilita também, né, que é até mais agradável de você tirar uma travessa do forno daqui do que se ela estiver embaixo. E todo esse resto, você vê que a minha cozinha ela é meio cega, assim, eu não tenho puxador, eu não tenho... Por exemplo, aqui onde você vê a máquina de lavar louça, você vê que nas laterais, aqui eu não tenho nada de puxador, nem em cima, que faz com que o projeto fique mais limpo. Né? Você não tem primeiro, também você não tem nada para bater, né? Se você estiver na cozinha fazendo as coisas, ele fica mais limpo, ele fica mais elegante. Então aqui, por exemplo, eu tenho as portas aqui embaixo que você aperta e elas pulam, né? E em cima eu tenho a porta aqui que ela tem uma pegadinha aqui por baixo, né? Que também isso ajuda a esconder um pouco a iluminação que eu tenho aqui, porque isso aqui é muito legal, Marcinha. Olha que a gente fez aqui, que eu tenho essa estante, né, que é uma estante metálica com vidro. Você que desenhou, fazia parte do seu parceiro? Não, isso faz parte, é um produto que está em linha, que foi colocado aqui pelo meu parceiro de toda a parte dos móveis planejados. Mas o que eu acho muito legal, tudo que você precisa está à mão. Sabe aquela coisa do dia a dia? Aqui eu estou com essas louças, copos, mas você pode ter teu cereal, você pode ter teus biscoitos e tal. Isso é super legal. E tem um diferencial que ele é extremamente fino, que isso também dá um ar slim assim na cozinha, que eu acho extremamente elegante, em contraponto com um pórtico que foi feito, né? Porque aqui eu tinha uma questão que era, a minha profundidade onde a cozinha foi colocada não era suficiente para colocar a geladeira, porque eu tenho uma side by side, que é uma geladeira bastante grande e tal. Então, o que eu fiz? Eu tenho aqui um pórtico, ou seja, eu criei uma parede, tá? Com o mesmo material da bancada, ele faz essa para abraçar, então aqui com um canto aqui em 45 graus, que ela abraça não só os equipamentos, como os armários, então te deixa tudo isso assim muito harmônico e leve e sem informação, né? Acho que é uma coisa que você olha, o teu olhar, né, limpa. É sem aquele monte de planos, né? Porque aqui você abraçou tudo, criou dentro de uma caixa. Exato. E aí você tem a geladeira aqui. Está ligada a geladeira mesmo? A geladeira está ligada, né? A vida é real, tá geladinho aqui, que é uma geladeira que tem um dispenser e tal, o freezer está embaixo, e eu quis até colocar deste lado para ela ficar mais próximo também da sala, ou seja, porque muitas vezes você tá aqui, você quer uma água, você quer uma cerveja, você vem, pega e volta, e numa situação de cozinha, você tem uma triangulação que a gente chama que também está muito boa, ou seja, é bem confortável. Agora tem uma questão, olha, atenção,
Me conta o que é. É um pausa para o café? Tá aqui. Eu preparei um café. Olha, não tinha bolinho de chuva, então eu preparei um café da tarde com bomba de chocolate quente para vocês. Aí assim, aí a gente gosta, aí a gente até aplaude. Muito obrigada. Senta aqui, vai. Então, tecnologia, tem uma coisa que eu ia te falar também, que nesse tampo, ele permite, eu coloquei, existe aqui embaixo um carregador que, por exemplo, esses celulares novos que existem, né, que você pode carregar através da indução, se eu colocar o meu celular aqui, ele vai carregar. Você vai ver que ele vai acender e você tem o carregador que você tem o tradicional, naquela bolacha que você põe, você tem uma posição certinha, e aí você põe aqui para carregar. Olha lá, carregado, e agora eu estou com o meu celular carregando enquanto a gente conversa, etc. Eu já dou uma recarga no aparelho, que isso é muito legal. Que eu fiz aqui, mas eu poderia ter feito no banheiro também. Ou seja, você consegue ter uma tecnologia de uma maneira sutil também, que é muito legal. Então tomaremos o nosso café e eu vou te perguntar uma coisa. Tem bomba de chocolate. Vão comer embaixo da mesa, né? Mas diz que tem um negócio que é um bolo de bolinho de chuva, no caso aqui vai ser uma bomba. Eu vou te perguntar, você como designer de interiores, e quando um cliente procura você para fazer um projeto, ele te pede até a parte do equipamento de cozinha, dos equipamentos de cozinha, equipamentos de lavanderia, você vai nesse limite? Existem os diversos perfis, onde eu tenho clientes que pedem, tem o cliente que quer o turnkey, como a gente fala, que ele chega com a casa 100% pronta. E outros clientes que gostam, o cliente que gosta de cozinhar e que gosta de participar, né, normalmente ele faz a escolha. O que normalmente, a gente tem uma interface grande, por quê? Tamanho do fogão, tamanho da geladeira, todos esses equipamentos interferem no projeto. Porque eu tenho aqui geladeiras que são maiores, tem geladeiras que são mais altas, tem geladeiras que são mais largas e menos profundas. Quando você trabalha com uma geladeira side by side, você precisa de um ângulo de abertura maior, né? Porque é diferente de uma geladeira convencional que se abre a 90 graus, a side by side ela precisa de um ângulo maior, senão você não consegue abrir a gaveta interna e tal. Então, normalmente existe, sim, uma interatividade entre o nosso projeto e o cliente, não só e também na questão de cor, né, do equipamento, porque a geladeira vai ser inox, ela vai ser branca, ela vai ser preta, né? Hoje em dia a gente tem geladeira branca, você tem tanta coisa que você pode customizar, né? Então esse é um determinado item também que a gente acaba escolhendo de acordo com o projeto, porque a gente tem que equacionar a harmonia e a funcionalidade, né? E o desejo do cliente, no caso, da cor. Sua necessidade. A necessidade dele, exatamente. Então, no caso, principalmente de uma cozinha gourmet, a participação do cliente acaba sendo muito maior do que numa cozinha convencional, vamos dizer assim, que normalmente a gente trabalha com uma regra mais padrão, vamos dizer assim, mais clássica. Muito bacana. Tem um beijo da Cláudia Espina para você. Fernando é sensacional. A Cláudia, olha, eu vou te falar que... Ela é muito gente boa, né? Foi uma coisa, ela me socorreu, na verdade, ela fez isso super em cima da hora, demorei para pedir, na verdade, porque eu considero Casa Cor é um processo criativo. Né? Eu fiz um projeto, eu tenho uma planta que eu desenhei, é engraçado, porque eu fiz o layout, o primeiro layout que eu fiz ficou, e depois você vai amadurecendo, e as coisas vão acontecendo. Né? E os ventiladores aconteceram dessa forma, eles não estavam no meu projeto inicial. Eles vieram, já tinha passado da metade da execução da obra. Tanto que eu acabei colocando os pontos adicionais para os ventiladores, que não estavam previstos. E porque foi uma coisa assim que veio. Eu acho que você tem que deixar a tua emoção ir acontecendo durante o processo criativo. Eu sou muito intuitivo e acho que em uma Casa Cor você precisa deixar transparecer isso, né? Principalmente que eu falo assim, Casa Cor é uma hora que você não tem cliente, que você está se expondo também demais, né? E você está mostrando o seu trabalho, você está mostrando também a sua personalidade junto, né? Porque isso aqui é um reflexo do que eu faço, é um reflexo da minha pessoa. Então, eu falei assim, o que eu quero mostrar? Porque eu posso ter uma versão assim, posso ter uma versão assado, né? Eu trabalho com diversos tipos de cliente, assim,
tenho projetos que são mais clássicos, eu tenho projetos que são um pouco mais arrojados, tenho projetos mais minimalistas, tenho projetos que são super over, assim, que eu tenho cliente acumulador e quer tudo e vamos trabalhar de acordo com o que o cliente quer, né? Como eu falo assim, quem vai morar na casa não sou eu, né? Eu preciso organizar a vida desta pessoa. E aí eu fui deixando as coisas fluírem, acontecerem, e os ventiladores aconteceram e viraram esse sucesso, né? E a Cláudia foi um amor, porque ela fez assim num prazo recorde. Ela veio entregar pessoalmente. Sempre bem humorada, já reparou? Bem-humorada, veio entregar pessoalmente num sábado, sabe? Foi super. Ela mesma, eu achei. Ela foi muito carinhosa. Muito legal. Quando a gente falava dos ventiladores, a gente falou um pouco sobre se usa, não se usa. Então, eu vou aplicar essa agora na questão da cozinha, já que a gente está aqui conversando, e a cozinha está tão integrada, é tão bonita, é quase uma extensão da sala realmente. É uma extensão. Ela é uma extensão, assim. Ela, de fato, eu tenho o principal ambiente, a sala. O segundo principal ambiente, como tamanho, é a cozinha. Porque eu acho que a gente passa muito tempo na cozinha, né? E você não percebe, porque às vezes você acorda, você vai preparar o seu café da manhã, por mais que você aperte um botãozinho de uma máquina do café, que você põe uma cápsula, ou que você corte, né? Estou pensando assim por mim, assim, quando eu acordo, eu vou lá, corto uma mão, limpo uma mão, como uma fruta, faço 2 torradas, faço café e tal coisa, mas você está naquele momento, é um momento também de reflexão, um momento que você está ali, gostoso e tal. Então, preparando o seu dia, ou em outros momentos, né, no almoço, ou no jantar, ou com as pessoas, eu acho que é um lugar que você passa muito tempo. Então, ela é o segundo ambiente assim principal do espaço, porque é o coração, costumamos dizer assim, é um coração da casa mesmo. Agora, os teus clientes têm essa percepção? Porque aqui, por exemplo, você usou o forno de micro-ondas, tem a lava-louça. Eu queria entender um pouco desse cliente da vida real, do que ele leva para a casa dele como equipamento. Porque quando eu conversei com a LG, então a gente falava um pouco sobre isso, sobre essa tecnologia do morar, sobre a integração dos equipamentos para facilitar as nossas vidas. Então aqui, né, a gente tem todos eles. E você tem, o que eu acho também, assim, a vida mudou muito. E eu acho que as pessoas estão fazendo a vida mais prática e mais fácil. Então, quando você pensa, preciso de uma lava-louça, eu acho um item super interessante. Por quê? Porque você pode ir acumulando a louça, lavar tudo de uma vez, até você vai gastar menos água, você vai ser politicamente correto, então, ótimo, perfeito. Mas, fora isso, eu vejo que você quer uma cozinha que seja funcional, que ela seja bonita e que atenda às suas necessidades, né? Então, de fato, a escolha dos equipamentos e aí tudo bem. Aqui a gente tem uma cozinha um tamanho generoso. Às vezes você precisa de uma cozinha menor, então você vai escolher uma geladeira menor, né? Alguma coisa, ou talvez você não tenha um forno de micro-ondas, mas isso não impede de você ter a tecnologia nos equipamentos e de você ter uma cozinha que te atenda. O espaço não é um fator limitante, né? Você pode ter um conforto, você pode ter qualidade num espaço menor, né? Assim, aliás, quantas vezes lá no Pergunte ao Decorador a gente não falou sobre isso, e quantas vezes eu citei que eu tive 2 projetos que mudaram a minha vida profissional, assim, de uma exposição e que tinha um reconhecimento, que era um apartamento de 32, 34 metros quadrados, e que, assim, fizeram com que teve uma repercussão da publicação desses projetos, inclusive vieram projetos extremamente generosos em termos de metragem, portanto assim, puxa, se ele conseguir fazer um apartamento tão bacana, numa metragem tão reduzida, imagina que ele não pode fazer numa metragem maior, né? Então, acho que não existe, isso não é um fator limitante. Não é um fator limitante, você pode ter e pode escolher dentre as possibilidades o que facilita a sua vida dentro do que cabe no teu espaço. Não é? Então, aqui eu não tenho, assim, mas assim, eu poderia até ter uma máquina de lavar roupa integrada, né? Eu acho que esse conceito meio, até um pouco americano, vamos dizer, né? De você ter, porque americano não tem área de serviço, né? Né? Europeu também não tem, né? Você sabe que na Argentina também eles têm um conceito também mais nesse sentido.
Mas assim, você conseguiria ter uma máquina de lavar roupa aqui, se eu quisesse, também integrada, ou dentro de um armário. Daria para pensar num projeto também dessa maneira, sem problema nenhum. Você é um cara que vai pesquisando, não? Quando saem equipamentos novos para poder apresentar até para o seu cliente? Assim, a gente recebe muita coisa. Eu acho que a pesquisa, normalmente, ela vem de acordo com a necessidade. Né? E também, cada projeto, às vezes o cliente já tem um. Né? Ele comprou... Porque, assim, isso é uma coisa diferente. Quando você está nos Estados Unidos, quando você sai da casa, a cozinha fica 100%. Né? Ela é parte integrante da casa. No Brasil, não. Você vai embora, a geladeira vai com você. Né? Então, às vezes, até você comprou uma geladeira, e você adora a geladeira, e você vai para outra casa, a geladeira vai junto. Então, isso muitas vezes existe já alguma coisa que o cliente tenha que a gente continua utilizando, né? Sem problema nenhum. Mas quando você começa a reformar, dá vontade de mudar tudo, né? Esse é o problema. E hoje em dia tem tanta tecnologia, tem tanta coisa, né, integrada e você vê, e cada vez mais, você tem geladeiras, né, que são conectadas à internet e outros equipamentos também. Então, com essa coisa de automação, se você quiser, você pode deixar o bolo dentro do forno. Quando você vai voltar para casa, né, você já pede, meia hora antes, eu quero quando eu chegar o bolo vai estar quentinho, feito. Então, isso tudo também vai de acordo, o mundo mudou muito, né? Assim, eu me lembro que a minha primeira casa a cor tinha uma TV de tubo, que era uma coisa gigante. As outras era uma coisa assim. E quando surgiu uma TV de plasma, acho que foi em 2003, a primeira TV de plasma que eu usei em casa a cor, era um acontecimento. Televisão até no banheiro, porque era tão maravilhoso, aquela televisão cabia. A TV em tudo quanto era lugar. Abria a gaveta, tinha uma televisão, era um negócio. Então, assim, hoje em dia é tudo tão diferente, é tudo tão mais rápido, tudo, né? Então, eu acho que a tecnologia veio para ficar. Eu, particularmente, gosto de uma tecnologia que ela esteja embutida, que ela não seja o protagonista. Né? Ela está ali, como meu celular que está carregando ali quietinho, ela pode estar dentro da geladeira, né, de uma forma que existe uma tecnologia, aquela tecnologia que você não vê. Né? Como do celular, que você tem tanta coisa ali envolvida, mas não é uma coisa que está gritando. Assim. Eu acho mais gostoso do que aquela coisa tecnológica demais. Muito bem. Será que é por isso que, como diz aqui a Márcia Santos, esse espaço é tão aconchegante que dá vontade de ficar aqui o dia todo? Acho que sim. Agora, mas eu não posso ficar aqui o dia todo. Tem mais ambiente para mostrar. Fica mais. É tão gostoso, é sempre tão bom ter você. É bom conversar com você. É muito gostoso. É engraçado. A segunda vez que a gente faz esse programa é em Casa Cor, né, que foi 2015 que você começou. 2015 também a gente fez isso numa chuva. Né? Era uma segunda-feira chuvosa que a gente fez e hoje também está esse clima chuvoso, né? E que dá uma vontadezinha até de ficar em casa, de ficar aqui dentro, né? Não dá vontade de sair. Ainda mais agora, café, bomba, tudo. Entendi, mas eu gostei, adorei. Até porque agora eu passo o seu Instagram. Qual é o seu Instagram? É o @FernandoPiva_interiores. @FernandoPiva_interiores, você já sabe. Se tiver elogios, pode passar direto para ele. Faz um direct para o Fernando Piva com os seus elogios, a sua percepção do espaço. A gente vê aqui também que eu tenho, quem tem postado as coisas nos stories, eu tenho repostado, deixando em destaque lá no Instagram. Fiz até uma pastinha para selfies, a história do banheiro que tem gerado bastante conteúdo, muito selfie, o pessoal olha para o teto e tira selfie, que é muito legal e é uma maneira, inclusive, de retribuir o carinho, né, de vocês. Então, vocês me marcando, eu, dentro do possível, vou lá e reposto. Muito bem, então, Fernando Piva Interiores. Na tela tem um número de WhatsApp, infelizmente, não é desses belos olhos verdes, é o da TV Casa Cor. Mas agora você já tem o Instagram dele, está mais fácil esse contato. Se você quiser, também pode escrever para o nosso WhatsApp. Se tiver dúvidas, a gente encaminha. Eu tenho recebido muitas dúvidas e eu estou encaminhando para os profissionais, porque muitas vezes eu não sei responder sobre uma peça, qual galeria de arte que é, quem foi o designer, então eu não sei responder, encaminho para eles.